Então, agora nós vamos aprender mais o conjunto numérico. Lembrando que até aqui a gente já aprendeu o conjunto dos números naturais, que são aqueles que a gente aprendeu naturalmente pela necessidade da contagem, né? Já aprendemos também o conjunto dos números inteiros, que junto aos números naturais nós acrescentamos os números agora que representam aquilo que a gente está perdendo, aquilo que a gente está tirando, né? Que são os números negativos. E agora nós vamos aprender o conjunto dos números racionais, né? Que junta todos esses dois, acrescentam mais alguns números pra gente, tá? E aí agora, ó, a gente vai, né, então começar a entender o que são o conjunto dos números racionais. Bem, os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, podemos dizer que os números naturais, os números inteiros, as frações, os números decimais e as dízimas periódicas são números racionais. Eu sei que dentre todos esses que eu falei, as dízimas periódicas é novidade para vocês. Então, esses eu vou reservar um espacinho melhor, tá? Então, vamos começar a falar dos outros números. Então, vamos entender aqui melhor. Números naturais. Como que eu posso escrever um número natural em forma de fração? Tá aí, ó. O 5, por exemplo, é um número natural. Como que eu posso escrever o 5 em forma de fração? 5 sobre 1. Pronto. Escrevi o 5 em forma de fração. 10 sobre 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Então, também é uma outra maneira de escrever o 5 em forma de fração. Se eu conseguir escrever o 5 em forma de fração, quer dizer que ele é um número racional. Se ele é um número natural, se ele é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional, tá? Então, e aí o 5 tá aí para representar todos os números naturais, tá? Temos também agora os números inteiros. E como exemplo, eu trouxe o número menos 12. Como que eu posso escrever o menos 12 em forma de fração? Menos 12 sobre 1. Posso também escrever menos 60 sobre 5. 60 dividido por 5, 12. Então, se eu conseguir escrever o menos 12 em forma de fração, ele é um número racional. E agora um número decimal, menos 0,7. Menos 7 sobre 10, legal. E também menos 35 sobre 50. Se eu conseguir escrever um número decimal em forma de fração, então quer dizer que ele é um número racional. E agora as dízimas periódicas. Eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês, 0,33333. Tá? Dízima periódica. Por que recebe esse nome de dízima periódica? Dízima periódica é uma divisão onde o resultado, né, ele tem infinitas casas decimais, por isso que é uma dízima. E é periódica porque essas casas sempre se repetem, então eu tenho sempre o mesmo período, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, 1/3. 1 dividido por 3 gera a minha dízima 0,3333. 3 nonos. 3 dividido por 9 gera a dízima 0,333. Então, se eu conseguir escrever em forma de fração, então quer dizer que é um número racional. Então, ó, número racional, a gente tem que entender que se eu posso escrever em forma de fração, é um número racional. E aí, ó, eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros. E eu falo dos números naturais, desculpa, e eu falo que todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro é um número racional. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Por que racional não é representado pela letra R e é representado por essa letrinha Q aí? Porque essa letrinha Q vem de quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. E uma fração nada mais é do que uma divisão. Então, quer dizer que se eu posso escrever em forma de divisão, em forma de fração,
é um número racional, tá? Beijinhos, bons estudos.